Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. É um texto que é muito conhecido. Versículo 10, versículo 9, perdão. Lucas 1, versículo 9. Nós vamos ler do 9 até o 13. Talvez você encontre uma certa diferença na tradução. Tenho o costume de usar a King James, mas a essência do texto ela permanece para nós. Está escrito: e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso no altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica, ou talvez na sua Bíblia esteja, eis que a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Se você puder e quiser, dê um glória a Deus, aplaude ao Senhor pela sua palavra. Querido, olhe para cá. Em 1 Crônicas, capítulo de número 24, Davi vai estabelecer o serviço sacerdotal. Ele vai definir, dentre os descendentes de Arão, 24 turnos, ou 24 turmas, para que pudessem servir no sacerdócio por um período de uma semana. Dentro desse serviço, por ter 24 turmas, cada turma servia por 2 semanas, e dentro de cada turma existiam milhares e milhares de descendentes. A semana iniciava no sábado, terminava no sábado, e durante aquela semana o sacerdote que fosse escolhido era o responsável por prestar o culto. Entrava na ocasião ainda no tabernáculo, porque Davi na ocasião ainda estava preparando para que Salomão pudesse vir após ele e estabelecer, construir o templo. E os sacerdotes serviam durante uma semana. Por conta de ser 24 turnos, por conta de cada turma, o turno servir 2 vezes ao ano, e dentro de cada turno ter milhares de descendentes, a oportunidade de um sacerdote entrar para servir era algo quase que único. E a grande verdade era que alguns talvez nunca entrariam por dentro da porta do tabernáculo do templo para servir. O texto bíblico diz que existe um jovem por nome de Zacarias. Zacarias casa-se com uma jovem por nome de Isabel, ambos moradores da Judéia. Zacarias é da linhagem de Abias, a 8ª turma, e sendo assim, Zacarias também é da linhagem sacerdotal. Eles crescem, nascem, casam, e ao casar, como todo casamento, após contrair um matrimônio, existe uma expectativa. A expectativa de se alcançar sonhos, a expectativa de se alcançar projetos, a expectativa de crescer, prosperar e alcançar aquilo que tem como ideal. Só que o texto bíblico vai nos dizer que eles vão passar por algumas dificuldades. A primeira dificuldade que vai ser estar diante de Zacarias e de Isabel é a dificuldade da esterilidade. E naquela época em questão, talvez em alguma oportunidade já tenha falado isso aqui, um dos grandes problemas da esterilidade era, pelo menos 2 grandes problemas principais. O primeiro, a divisão de terras e de bens após a morte dos pais, do casal, melhor dizendo. E o segundo, era que era atrelado para alguns uma maldição, uma mulher não poder gerar. Porque ao não gerar, era sinal de que Deus estava punindo de alguma forma. Ou seja, era consequência de pecado, era consequência de desobediência, era consequência da mão de Deus que pesava. O texto diz que Isabel, ela é estéril. E não só sendo ela estéril, o tempo vai passando. E conforme o tempo passa, toda a expectativa que há sobre um projeto, ele vai esmorecendo. Você inicia com todo gás, você começa com uma grande expectativa, mas conforme o tempo vai passando, você vai perdendo as esperanças de que algo que você idealizou, algo que você preparou, algo que você tem a expectativa possa acontecer. Note um sonho, eu vou trazer isso aqui como uma analogia de algo bem prático. Todo
homem, pelo menos aí na faixa dos seus 10, 12 anos de idade, pelo menos 80%, 90%, se não for até mais, se você perguntar a ele qual é o seu sonho, ele vai dizer: meu sonho é ser jogador de futebol. Mas conforme o tempo vai passando, dificuldades vão aparecendo, e talvez quando chega aí aos seus 20, 25 anos, ele já está ciente de uma coisa: a possibilidade do meu sonho acontecer é quase que zero. Então eles têm a dificuldade da esterilidade, e além da dificuldade da esterilidade, eles têm a idade que avança, e nós sabemos que, o avançar da idade também é um fator que pode limitar a possibilidade de uma mulher gerar. O texto diz que então ela é estéril, o texto diz que ambos são avançados de idade. Ao olhar para Zacarias e Isabel, havia neles um contentamento. Qual é o contentamento? Nós não iremos gerar. Parece para mim, ao olhar para o texto, que em Zacarias e Isabel já há um contentamento. O que nós tínhamos como expectativa, Deus já não vai mais fazer. E certo dia, Zacarias é surpreendido com cair sobre ele a sorte, como era o costume dos judeus, através do Purim, para que ele pudesse servir. O sacerdote, ao ser escolhido para servir, ele poderia recusar, ciente de que a sua recusa em entrar e servir a Deus poderia trazer até mesmo problemas para outros, mas ele poderia recusar. Zacarias, diante da situação em que ele está vivendo, alguém que a idade já passou, alguém que não conseguiu procriar, ter o filho, alguém que pudesse honrar o seu nome, honrar a sua história, Zacarias tinha todas as possibilidades emocionais para dizer ao sumo sacerdote: eu não entro no templo, eu não presto serviço, porque como vou servir a um Deus que não fez em mim? Porque como entro para servir em favor de outros, enquanto Deus não realizou dentro da minha casa? Porque como entro no templo para poder balançar o incensário, prestar adoração a Deus e interceder pelo um povo que precisa, enquanto dentro da minha casa minha esposa é estéril? E enquanto não só bastando ser estéril, nós somos avançados em idade, e diante disso a anatomia não facilita a possibilidade de gerar. Zacarias poderia simplesmente chegar ao sumo sacerdote e dizer: meu coração não está bem, a minha alma está aflita, a minha mente está turbada, não vou servir. Passe a oportunidade para outro, jogue a sorte novamente, e talvez outra pessoa se torne disponível para entrar no templo e servir. Afinal, como eu vou servir a um Deus que dentro da minha casa não fez? Como eu vou chegar no templo para orar, para que Deus faça em alguém, quando em mim Deus ainda não realizou? Só que eu olho para a vida de Zacarias e eu aprendo uma verdade: que a justiça, que ser justo diante de Deus, não nos exime de passar por situações adversas. O texto diz que Zacarias e Isabel são justos diante do Senhor. Talvez alguém olharia e poderia dizer: como pode ser justo e não gerar? Como pode ser justo e ver o tempo passar? Como pode ser justo e não ver bênçãos se cumprir? Como pode ser justo e viver debaixo de problemas? Como pode ser justo as circunstâncias não colaborarem? Só que eu olho para a vida desse casal e eu aprendo uma verdade: ser justo diante de Deus não nos exime de passar por provas, mas nos assegura uma coisa: que quando nós passamos por ela, nós temos um Deus que nos assiste a todo o momento. Zacarias não entra ao templo para poder orar e dizer: Deus, faça na minha casa. Zacarias não entra no templo para poder orar e dizer: Deus, retira a esterilidade da minha esposa, e ainda que sejamos avançados em idade, faça-nos gerar. O que Zacarias faz? Zacarias entra no templo para interceder por toda uma nação. E eu aprendo uma verdade aqui, eu quero compartilhar contigo nesta noite, porque tem hora que por mais quebrado que estejamos, tem horas que por mais que estejamos
estejamos vivendo pressões da nossa vida, Deus sempre vai nos usar para abençoar a vida de alguém. E talvez alguém vai dizer: mas por que Deus decide pegar alguém na prova e usar para também abençoar outra pessoa na prova? Pode parecer loucura, só que eu aprendo uma verdade com Deus. Quando Deus coloca um crente na luta e na prova, Deus primeiro usa ele para abençoar alguém, para depois retirar ele da luta. Eu não sei se você tem mãos levantadas para receber uma palavra profética que está nos meus lábios nesta noite. Primeiro Deus faz através da sua vida, para que depois Deus faça através de você. Então, quando Deus, no meio da tua prova e da tua luta, colocar diante de você alguém que está com um problema pior do que o seu, porque é sempre assim, pastor Luciano, nós estamos na luta, Deus coloca alguém com mais problema do nosso lado, e a gente pensa: meu Deus, eu não estou aguentando a minha luta, eu vou ajudar alguém que está na prova. Mas é Deus usando a situação para te mostrar: primeiro eu faço através de você, e quando eu uso você, eu também trato naquilo que te assombra e naquilo que tira a tua paz. Só porque alguém levantou as mãos, eu preciso liberar uma palavra profética sobre a tua vida aqui hoje. Enquanto no meio da dor você se torna instrumento de Deus, Deus também começa a realizar algo sobre a tua vida. Então pega isso para a tua vida e leve para você. Deus tem as suas maneiras de nos tratar, e enquanto Deus não cura algo em você, enquanto Deus não soluciona o que você pede, enquanto Deus não entrega a resposta que você precisa, Ele vai usar você para ser resposta para alguém. Enquanto Deus não abrir a porta que você espera, enquanto Deus não retirar a doença que assola a sua alma e o seu corpo, Deus vai usar você para poder curar alguém. Então se alegre nesta noite, Betel, porque todas as vezes que Deus nos pega na luta, todas as vezes que Deus nos pega quebrado, todas as vezes que Deus nos pega na prova e começa a nos usar para alguém que também está na prova, que também está na luta, isso é prelúdio de uma coisa: Ele está me usando hoje, mas amanhã fará em mim. Eu sou ferramenta hoje, mas amanhã eu sou aquele a quem Deus vai moldar. Eu aprendo uma verdade: existirão momentos que Deus primeiro vai nos usar para depois nos curar. Existirão momentos que Deus primeiro nos fará ferramenta para depois nos tornar um ferro maleável em suas mãos. Zacarias entra no templo e serve. Ele poderia dizer não, e ao dizer não, provavelmente nunca mais, ou melhor, certamente nunca mais, ele teria essa oportunidade, porque uma vez o sacerdote escolhido, ele era retirado da fila. Só que Zacarias decide entrar e servir. Zacarias entra no templo para servir diante de uma promessa de cura. Zacarias entra no templo para servir diante de uma promessa de que Deus vai fazer a sua esposa gerar? Não. Por que Zacarias entra para poder servir, mesmo que Deus não tenha lhe feito uma promessa de mudar o quadro? Porque a dor que ele sente não pode impedir o serviço, porque a situação que ele passa não pode calar a adoração que ele tem nos lábios. É por isso que Zacarias, mesmo com a esterilidade em casa, ele entra no templo e serve. É por isso que Zacarias, mesmo com a idade avançada, ele entra no templo e serve. É por isso que Zacarias, mesmo diante da vergonha e da vexação que alguns poderiam apontar para ele, Zacarias entra no templo e serve. E se vale aqui uma palavra de Deus para o teu coração: sirva, independente da circunstância. O que o diabo quer é usar a situação para parar os teus lábios, é usar a situação para impedir o teu joelho de tocar ao chão. Mas Deus usa essa situação para preparar você para aquilo que Ele tem para a tua vida. Entra Zacarias e serve. Entra Zacarias e adora. Por que Zacarias serve, evangelista Douglas, mesmo diante da prova? Porque Zacarias não adora um Deus circunstancial. O pastor Luciano falou sobre isso aqui no início. Zacarias entende uma coisa: que a adoração, ela não é circunstancial. Zacarias não serve a Deus para ter bênção. Zacarias serve a Deus porque sabe que a maior bênção que ele pode ter é poder estar diante de Deus para servi-lo. Porque existem pessoas que adoram as circunstâncias.
E quem adora a circunstância, quando a circunstância não está favorável, falta culto. Quando a circunstância não está favorável, deixa de orar. Quando a circunstância não está favorável, deixa a Bíblia encher de poeira. Quando a circunstância não está favorável, deixa de jejuar. Quando a circunstância não está favorável, vira as costas para Deus. Mas quem serve a Deus por aquilo que Ele é, declara como Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida. O que Abacuque está dizendo? Hoje tem, mas se amanhã não tiver, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é a circunstância que proporciona a nossa adoração. Nós não adoramos as circunstâncias, nós adoramos a um Deus que tem o poder de mudar qualquer circunstância que seja. Nós não adoramos o momento, o cenário, nós não adoramos aquilo que os nossos olhos podem ver. Nós adoramos a um Deus que os olhos não podem ver. Nós adoramos a um Deus que as mãos não podem tocar, mas nós adoramos a um Deus que preenche o nosso coração e a nossa alma, independente da prova e da luta que passamos. Zacarias entende uma coisa: a adoração não é circunstancial. E é por isso que mesmo diante da luta que ele está vivendo, do caos que o seu coração está, porque além da esterilidade é a idade que passa. E quando eu falo de idade que passa, são prazos que vencem. Só que Deus não é movido pelo tempo. Escute uma coisa aqui: o relógio não para Deus. Deus não é cronometrado. O tempo não limita a ação de Deus. Abraão já estava na porta dos seus 100 anos de idade, mas Deus ainda assim fez Abraão com 100, Sara com 90, gerar a luz a Isaac. Não é o tempo. Talvez você entrou aqui nesta noite com seu coração um pouco amargurado, porque existem algumas coisas na sua vida que está perto, ou até mesmo já tenha passado do prazo da validade, e você olha para Deus e diz: Deus, não tem mais como, já passou o tempo, já acabou, não tem mais expectativa. Mas eu preciso dizer algo para você: o tempo não limita a ação de Deus, o tempo não para Deus, o tempo não atrapalha Deus. Para o homem o tempo pode até ter passado, mas para Deus Ele não se perde no tempo, porque o tempo está na palma das suas mãos. A adoração não é circunstancial. É por isso que Zacarias entra com problema em casa, mas serve, com a luta em casa, mas serve, às vezes doente, mas serve, com dinheiro acabando, mas serve, com a geladeira quase vazia, mas serve, com a despensa sem quase nada, mas serve, vivendo alguns quadros que têm assolado o coração, mas serve. E é isso que deixa o diabo louco. Como é que pode um Zacarias, que não recebe aquilo que pede, que Deus conhece o seu coração e vê a amargura e não fez o que ele quer, ainda assim tem disposição para entrar e servir? É isso que o diabo fica louco. Porque se você fosse olhar para as tuas condições, você não viria para o culto. Você diria: eu não vou para o culto hoje, porque o que eu estou passando não colabora com aquilo que eu acho que Deus poderia fazer. Eu não vou para o culto hoje, porque como pode eu entrar no culto e cantar a Deus, enquanto na minha casa o problema? Como é que pode eu entrar no culto e cantar enquanto a doença entrou? Como pode eu entrar no culto e cantar enquanto a circunstância tem sido maior do que eu, e tem vindo como uma bola de neve para poder acabar com tudo? Como pode? Mas é isso que deixa o diabo encapetado. É que você tinha tudo para poder dizer: hoje eu não quero entrar e servir, passa a oportunidade para outro, não quero responsabilidade e não vou entregar nada para Deus. Mas olha você aqui, você tinha tudo para não entrar por essas portas, tinha tudo para olhar para o frio, olhar para a noite chuvosa e usar isso como um empecilho e dizer: hoje eu não vou para a Viva, hoje eu não vou para o culto. Afinal, para que cultuar a Deus? Para que orar a Deus? Para que Deus faça? Para que chegar lá para depois o pastor dizer: interceda por quem está do teu lado? Para que eu vou interceder por alguém se na minha casa Deus ainda não fez? Mas é isso que deixa o diabo encapetado. É
É porque quando Zacarias entra no templo, aquilo que há muito tempo ele esperava, Deus do céu enviou a resposta. E sabe o que deixa o diabo louco? É que você rompeu com todas as barreiras que queriam te impedir de entrar no lugar da adoração. Porque Satanás sabe de uma coisa: quando um cristão entra no ambiente da adoração e dobra os seus joelhos diante de Deus, dos céus vem a resposta que ele precisa. Ana estava amargurada no quarto, mas quando ela abre mão da afronta de Penina e entra no templo para poder servir, Deus se lembra de Ana e a faz gerar. Meu irmão, e diante desta palavra, quando Zacarias entra no templo, o anjo aparece à direita do altar e diz: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Eu não sei se você pode levantar uma das mãos, mas eu vim pregar uma palavra de Deus para Zacarias aqui nessa noite. É gente que o problema está em casa, a luta está batendo na porta, o diabo está querendo te parar, está querendo usar o problema, está querendo usar a luta, está querendo usar a adversidade para poder parar você e te impedir de chegar. Mas enquanto o diabo usa a luta para tentar te parar, Deus usa o problema para poder te fazer chegar aonde Ele tem para você. É por isso que eu vim pregar para Zacarias aqui hoje e dizer para você: Zacarias, canta, Zacarias, sirva. O problema entrou lá, a prova chegou lá, o diabo colocou o pezão na porta e disse: a partir de agora eu entro para reinar aqui. Mas enquanto você entrou aqui hoje, dobrou os seus joelhos, levantou as mãos, abriu a boca, deixou a lágrima rolar, dos céus Deus já enviou resposta. Serve, Zacarias, porque enquanto você serve, Deus pega a tua dor e transforma em milagre. Porque enquanto você serve, Deus pega o teu problema e faz se tornar a plataforma que Ele tem para te exaltar. Serve, Zacarias, com a esterilidade sirva, com o prazo vencido sirva, com a luta na porta sirva. Zacarias, Deus ouviu a sua oração, vai nascer João Batista. Zacarias, Deus ouviu a sua oração, vai nascer João Batista. E o que Isabel gera no seu ventre, querido, não é um rapaz qualquer. Porque para Zacarias, se fosse simplesmente um filho, para dar continuidade à descendência, estava bom demais, porque o mais importante era a honra de poder gerar e ser pai. Só que tudo aquilo que é gerado debaixo de serviço de oração, Deus não corresponde àquilo que pede. Deus faz além daquilo que pede e se espera. Não, você não entendeu isso aqui, eu vou melhorar. Tudo aquilo que é gerado debaixo de oração, Deus faz além daquilo que pede e espera. Ana pediu um filho, Deus deu 7, e o primeiro fez ele ser juiz, sacerdote e profeta. Zacarias e Isabel só queriam gerar, mas Deus disse: não vão só gerar, mas vão gerar o maior profeta nascido de mulher. Porque aquilo que é gerado no altar tem validação de Deus para poder chegar aos maiores lugares e aos lugares que Deus prepara. Zacarias, Deus ouviu sua oração. João Batista vai nascer. Eu vim pregar para Zacarias hoje, porque assim como Zacarias, talvez o diabo tenha tentado usar as tuas dificuldades para parar você. E ele disse: agora eu paro ele, agora eu paro ela, porque vai olhar para o relógio e ver que o tempo passou. Agora eu paro, porque vai dar um 360 dentro de casa e vai ver que acabou com tudo. O casamento já foi, os filhos já se foram, a saúde está indo embora. Agora eu paro e não vai mais para o culto. Agora eu paro e não vai cantar mais. Agora eu paro e eu vou tirar o louvor dos lábios. Mas mal sabia o diabo que crente como Zacarias não adora a Deus pelo que Deus faz. Mas mal sabia o diabo que quem está aqui hoje na Betel não é adorador de circunstância, que quem está aqui nesta noite na Betel não é quem adora pelo aquilo que Deus faz, não é quem canta quando Deus abre a porta e vira as costas quando a porta se fecha, mas é crente como Zacarias,
madre fechada, idade avançada, vexação pública, mas eu ainda tenho adoração para entregar, porque a minha circunstância não determina a minha adoração. Serve Zacarias, porque enquanto você serve, Deus opera. Enquanto você serve, Deus age. Enquanto você serve, Deus faz. Enquanto você serve, a mão de Deus opera. Eu preciso profetizar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra de autoridade que está aos meus lábios, porque esta é a noite que Deus preparou. Não vou melhorar isso aqui. Este é o dia que o Senhor marcou para poder entrar em algumas causas e dizer: esterilidade nunca mais. Eu vou fazer gerar. Se preparem, porque Deus vai fazer gerar nas tuas finanças. Deus vai fazer o teu casamento florescer. Deus vai fazer a tua casa crescer e prosperar. É tempo da esterilidade cair por terra. Mas pregador, não basta só não ser estéril, o prazo já passou, já estou atrasado demais. Tem muita gente na frente que já tem 30 anos no ramo, tem muita gente na frente que já comprou as melhores oportunidades, já entrou pelas melhores portas. O tempo para Deus é detalhe, para um homem é medo, para um homem é muita coisa, mas o tempo para Deus é detalhe. Deus vai abreviar o tempo para algumas pessoas, mas João Batista vai nascer, o projeto vai ser gerado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se prepara, porque enquanto você entrou aqui hoje, Zacarias entrou no templo. Eu já caminho para encerrar. Zacarias entrou no templo. Quando Zacarias entra no templo, Deus fala com Zacarias: Zacarias, sua oração foi ouvida, sua esposa Isabel vai gerar. Então o texto está dizendo que enquanto Zacarias entra e serve, Deus vai até aquela que está dentro de casa, toca nela e a faz gerar. Você recebe uma palavra de Deus aqui hoje? Porque enquanto você serve Ele aqui, Ele está indo lá agora de encontro ao filho, de encontro ao esposo, de encontro à esposa, de encontro ao parente, de encontro ao problema, de encontro ao que tira a tua paz. Enquanto você está aqui no altar, Deus está indo em direção ao que te assola. Eu vou profetizar isso aqui até ficar gravado na tua mente. Enquanto você está cantando aqui, a mão de Deus está indo operando lá. Enquanto você adora Ele aqui, a mão de Deus entra na tua casa, toca na tua família, restaura o que tem que ser restaurado. Enquanto você adora Ele aqui, Ele opera ao teu favor. Aleluia. Se você me permite dizer uma última coisa ao teu coração, não deixe a circunstância parar a adoração que Deus plantou em teus lábios. Mas Zacarias, você vai servir a um Deus que não fez. Não fez. O maior milagre não é o que Deus pode me dar. O maior milagre é sobreviver para ser ferramenta de Deus. Enquanto Deus me usa, Ele cuida dos demais. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais. Só que quando a gente fala de demais, nós não atentamos os detalhes dos versículos anteriores. Ele diz: como é que pode? Jesus dizendo: os lírios do campo não tecem, não costuram, mas não falta o que vestir. Os passarinhos não semeiam, não plantam, mas não falta o que comer. Se Deus faz assim com os animais do campo, como também não fará com seus escolhidos que assim o adoram? Busca o reino de Deus, busca a sua justiça, e as demais coisas, tudo o que for fora disso, Deus acrescenta sobre a sua vida. Fecha os teus olhos. Eu vou orar com você hoje. Talvez entrou Zacarias aqui, e a esterilidade de projetos, o vencimento de prazos diante de Deus, tem te feito por vezes desanimar. Mas eu preciso
preciso orar contigo hoje. Se você entrou aqui hoje na condição de Zacarias, você entendeu através dessa mensagem, você precisa continuar servindo a Deus diante das adversidades. Eu quero convidar você aqui à frente, rapidinho, nós vamos orar e eu entrego a minha oportunidade. É a oportunidade dos céus para a sua vida, de você não viver mais bloqueado pelas circunstâncias, mas de receber dos céus uma palavra que vai te autorizar a gerar e vai abreviar tempos sobre a sua vida. Se não tiver ninguém, fecha os teus olhos aí mesmo no seu lugar. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Eterno Deus, nós estamos diante de Ti, diante do Teu altar. Somos Zacarias, ó Deus, improváveis. Muitos de nós entramos aqui hoje vivendo a vexação de não conseguir concluir projetos, de ver a sua casa sucumbir, de ver os negócios ficando parados. Mas nós recebemos dos céus uma palavra para esta noite, e a palavra que o Senhor falou aos nossos corações é que quando nós servimos, quando nós oramos, os céus se manifestam, a tua glória, Senhor, se manifesta. E eu te oro nessa noite, opera, Senhor, movimenta a tua mão, movimenta o teu braço, trabalha, Senhor, em prol da tua igreja. Senhor, aqueles que nesta noite de Ti receberam uma palavra, Deus, o tempo não limita o teu trabalhar, a esterilidade não impede o Senhor de fazer alguém gerar um projeto. Eu profetizo isso nesta noite, que a Betel vai gerar os projetos. Eu profetizo isso nesta noite, o Senhor abrevia o tempo. Eu profetizo isso sobre a vida daqueles que estão nos assistindo, o Senhor irá fazer gerar o projeto, enquanto os teus filhos diante de Ti servem com retidão. O Senhor vai de encontro ao caça, o Senhor vai de encontro ao que assola. Senhor, eu te peço nesta noite, assim como foi com Zacarias, se apresente para eles, se manifeste a eles, renova, Senhor, a vida dos teus filhos. Quando eu busco, tu te revelas. Senhor, que a tua unção de renovo, ó Pai, poder se manifeste sobre nós, ó Pai. Ó Deus, nós intercedemos, ó Pai, e oramos porque cremos, ó Senhor, que Tu conheces, ó Deus, que Tu sabes. Não é que o Senhor demorou para fazer na vida de Zacarias, é que o Senhor tinha o tempo certo para realizar. Não é que o Senhor está demorando para fazer na vida deles, não é que o Senhor está atrasado, mas é que o Senhor tem o tempo certo para fazer, para cumprir a tua obra e executar os teus desígnios, ó Pai. Senhor, eu te oro pela vida da tua igreja, cumpra as tuas promessas ao teu tempo e glorifica o teu nome, em nome de Jesus.